Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 1º de outubro. O presidente do Supremo destaca a importância da segurança jurídica para o país superar as dificuldades pós-pandemia. O ministro Luiz Fux participou hoje de evento online promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Partido entra com ação no Supremo contra a exigência de passaporte da vacina em cultos religiosos com mais de 300 pessoas em Pernambuco. Eleitores de 19 municípios em 6 estados voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. STF lança programa de intercâmbio nacional da Cátedra Vitor Nunes Leal. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, comentou hoje os esforços da gestão dele para garantir a segurança jurídica no país. Fux participou da Conseguro 2021, maior conferência do setor de seguros do país. O evento foi promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras. A garantia de segurança jurídica para melhorar o ambiente de negócios no Brasil é um dos eixos da gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Durante o pronunciamento na Conseguro, o ministro destacou os esforços para cumprir esse objetivo e os obstáculos que surgem em diferentes situações. Um deles é a pandemia da Covid-19. Luiz Fux destacou que durante a crise sanitária, a interpretação da segurança jurídica tem que ser analisada exatamente como o momento se apresenta. Foram expedidas normas para esse momento, como verba e graça, a norma da lei de incentivo ao comércio, e essa lei verificou que alguns pactos foram lavrados no momento de normalidade, mas que nesse momento de excepcionalidade, esses pactos devem ser flexibilizados. O ministro também destacou que a segurança jurídica está em todos os ramos do direito. Por exemplo, segurança jurídica no direito tributário. Não se pode cobrar um imposto no mesmo ano que surgiu o fato gerador, só no exercício seguinte. Contribuição social só respeitado o período nonagesimal. Isto é segurança jurídica. Luiz Fux fez ainda um balanço das consequências da falta de previsibilidade e dos principais impasses que reduzem a segurança jurídica no país. Segundo o ministro, 3 principais problemas impediam a eficiência no andamento dos processos no Brasil. Eram eles o excesso de formalidade, o excesso de recursos e a litigiosidade desenfreada. Eu, como presidente do CNJ, pude constatar de que para cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Então, o número de ações é muito grande para que os tribunais possam prestar justiça no prazo razoável. E a duração irrazoável dos processos, ela cria um risco para o país muito grande, porque o investidor estrangeiro, ele quer saber quanto tempo vai levar o processo se eventualmente surgir um litígio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, prorrogou até o próximo dia 15 o prazo de vigência da resolução que dispõe sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19 no âmbito da Corte. Fux considerou que, na próxima quinzena, parte significativa dos servidores e colaboradores do tribunal terá concluído o processo de vacinação com o recebimento da segunda dose. Com a prorrogação, segue suspenso o atendimento presencial aos públicos externo e interno, salvo as exceções contidas na própria resolução. A realização de trabalho remoto pelos servidores também fica mantida para todas as atividades com ele compatíveis. Estão abertas as inscrições para o primeiro Programa Nacional de Intercâmbio do Supremo Tribunal Federal. Com foco na troca de conhecimentos, a oportunidade foi oferecida para pesquisadores de instituições de ensino da pós-graduação, mestre, doutores e pós-doutores. O programa será totalmente virtual entre novembro e dezembro deste ano. A ideia é estimular estudos sobre temas relacionados às atividades e interesses do Supremo Tribunal Federal. São oferecidas 3 linhas de pesquisas pela Cátedra Vitor Nunes Leal: Cortes Constitucionais Digitais e Julgamentos Virtuais, Governança em Cortes Constitucionais
e a atuação das instituições públicas no período da pandemia da Covid-19. Para promover a diversidade regional, foi aberta uma vaga para cada região do Brasil e uma para ampla concorrência. As inscrições são gratuitas. Basta preencher o formulário eletrônico no site do STF. O prazo termina no dia 14 deste mês. O ministro Dias Toffoli será o relator da ação, de ação apresentada pelo Partido Social Cristão contra a exigência de passaporte de vacina em cultos religiosos em Pernambuco. Desde a última segunda-feira, o decreto estadual aplica a restrição a reuniões religiosas com mais de 300 pessoas. Para o PSC, a norma pernambucana fere o direito constitucional da liberdade de culto e confere tratamento mais brando a outras atividades. O partido cita que o decreto não impõe, por exemplo, a necessidade de comprovação de vacinação completa ou a apresentação de resultados negativos nos testes para entrada em shoppings, academias e clubes sociais. O PSC pede que o dispositivo questionado seja suspenso liminarmente até o julgamento do mérito da ação apresentada ao Supremo. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que mantenha a quebra do sigilo fiscal do advogado Frederico Wassef. A quebra de sigilo fiscal de Frederico Wassef foi aprovada em agosto pela CPI para apurar se o advogado teve algum envolvimento no processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19. A CPI tinha solicitado os dados fiscais a partir de 2016. O Wassef é advogado da família do presidente Jair Bolsonaro. Ele e a Ordem dos Advogados do Brasil recorreram ao STF para barrar a quebra, sob o argumento de violar as prerrogativas da advocacia. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, decidiu suspender a quebra de sigilo por entender que a CPI fundamentou mal o requerimento de acesso aos dados do advogado. Agora, a PGR enviou manifestação ao STF, argumentando que as prerrogativas não são absolutas e que o requerimento de quebra do sigilo fiscal era justificável. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, defendeu que o acesso aos dados seja a partir de março de 2020, quando começou a pandemia. Como a decisão do ministro Dias Toffoli foi individual e provisória, o caso ainda será analisado pelo plenário do STF. Ainda não há prazo para esse julgamento. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que impedia direito de preferência para atracação no Porto de Santos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julgou procedente o pedido da Autoridade Portuária de Santos de suspensão de liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que afastou qualquer preferência de atracação em 2 pontos do Cais do Sabó, localizado no Porto de Santos, São Paulo. Para o ministro, o Poder Judiciário, ao interferir na atuação da Autoridade Portuária e no exercício da regulação técnica realizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, substitui indevidamente o processo legítimo de elaboração das regras para o setor, que envolve a administração pública e os participantes no mercado. O Tribunal Regional concedeu a liminar depois que 2 empresas moveram uma ação contra a Autoridade Portuária de Santos, SPA, a fim de evitar que elas fossem preteridas no direito de atracação nos berços 2 e 3 no Cais do Sabó. Elas questionaram um processo seletivo simplificado que resultou em contrato com outra empresa com preferência de atracação. No pedido de suspensão da decisão do TRF3, a SPA alegou que a ANTAC validou o processo seletivo e o contrato discutido na ação. Segundo a autoridade portuária, a suspensão acarreta prejuízo à prestação do serviço público e poderia gerar perda de arrecadação anual de mais de R$2 milhões. No STJ, o ministro Humberto Martins observou que, no exercício de sua competência legal, a SPA estabeleceu política de exploração de vantagem comercial em relação aos operadores portuários que realizam operações de descarga por meio de contrato de arrendamento transitório, firmado depois de licitação. De acordo com Humberto Martins, a substituição pelo judiciário de decisão administrativa atinge a isonomia entre os agentes participantes do mercado. Ao suspender a liminar,
liminar, o presidente do STJ afirmou que a manutenção dos efeitos da decisão do TRF3 afetaria a autonomia regulatória da administração pública, com impacto cascata com relação aos demais agentes envolvidos nesse mercado especializado. E no próximo bloco, 39 investigadores estão pré-inscritos para participar do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação neste ano. Voltamos em instantes. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. Eleitores de 16 municípios voltam às urnas neste domingo. Cidades da Bahia, de São Paulo, de Pernambuco, do Pará, do Piauí e de Mato Grosso do Sul vão escolher novos prefeitos e vices em eleições suplementares. Os escolhidos ocuparão os cargos até 31 de dezembro de 2024. As eleições suplementares são marcadas sempre que a decisão da Justiça Eleitoral, transitada em julgado, que implique o indeferimento do registro de candidatura, a cassação do diploma ou a perda do mandato da chapa eleita em pleito majoritário, conforme estabelece o Código Eleitoral. E a gente lembra que quem vai votar neste domingo precisa usar máscara, manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas e manter as mãos higienizadas. 39 pessoas que se mostraram interessadas em participar do teste público de segurança, o TPS. O evento vai ser promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral do dia 22 a 26 de novembro. Aqueles que não tiveram a pré-inscrição aceita podem apresentar recurso ao TSE até a próxima segunda-feira, dia 4. Chegamos a mais uma etapa de preparação para o teste público de segurança, o TPS. Foi divulgado o número de pré-inscrições feitas para o evento, 23. Todas aprovadas de acordo com o edital. 39 investigadores mostraram interesse em participar, 16 de forma individual e 23 distribuídos em 5 grupos. O resultado dos possíveis recursos sairá no dia 5 de outubro. Já do dia 11 a 22, os investigadores poderão inspecionar os códigos-fontes da urna eletrônica, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Você poderá conferir todas as datas relacionadas ao teste público de segurança no edital, disponível no site justiçaeleitoral.jus.br/TPS. A Companhia Azul Linhas Aéreas vai ter que indenizar família de adolescente que desembarcou em cidade diferente do destino comprado. A decisão é da terceira turma do STJ. Problemas relacionados a atrasos e cancelamentos de voo, infelizmente, ainda são muito comuns. O estudante universitário Leonardo Ebani Parada conhece bem essa realidade. Quando ainda era adolescente, durante a sua primeira viagem de avião sozinho, desembarcou em uma cidade diferente da que comprou a passagem e teve o voo de conexão cancelado. Eu fiquei inseguro porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque eles não me deram uma resposta de imediato. E eu fiquei sentado esperando, assim, mais de 1 hora, assim, sabe? Sem ter ideia do que ia acontecer comigo, se eu ia ser realocado para um hotel, se eles iam me colocar no voo do dia seguinte. Leonardo, que na época tinha apenas 15 anos, viajava desacompanhado para encontrar o pai. E ao fazer conexão em Cuiabá, foi informado de que o voo que o levaria para a cidade do destino final, em Rondônia, havia sido cancelado. Além de aguardar por 9 horas para embarcar em um novo voo, o adolescente ainda pousou a 100 quilômetros da cidade de destino comprada. A família do adolescente decidiu então entrar na justiça. De acordo com o processo, a Companhia Azul Linhas Aéreas alegou que o problema aconteceu porque havia grande tráfego aéreo no aeroporto de origem, o que gerou atraso de 33 minutos na partida e inviabilizou a conexão. A empresa aérea alegou também que houve prestação de assistência ao menor e cobertura de gastos com alimentação e hospedagem, além da oferta de transporte gratuito por terra até o destino final. Os advogados do caso explicam quais foram os principais argumentos para considerar a prestação de serviço falha
e embasar o pedido de indenização. O cliente optou por ingressar com a ação porque entendeu que essa situação realmente foi superior a um mero aborrecimento. Foi uma situação que realmente atingiu de forma grave a questão moral e também patrimonial dos envolvidos. O transporte de menor é evidente que exige um cuidado maior, porque o transportador aéreo tem que entregar o passageiro livre de aborrecimentos. Então, e se tratando de menor, a responsabilidade dele aumenta, já que é um passageiro em condição vulnerável. E isso a lei, o ECA principalmente, exige de todos os integrantes da sociedade, especialmente dos prestadores de serviço, um cuidado especial. O pedido de indenização foi negado em primeiro grau e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, por considerar que a perda da conexão aérea pelo cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior e não justificaria a indenização por dano moral. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o descumprimento do contrato de transporte aéreo não se caracterizou apenas pelo atraso de 33 minutos, mas por uma longa espera e pela aflição causada ao menor e aos seus responsáveis. De acordo com o relator, ainda que tenha sido oferecido o transporte terrestre até o destino final, não haveria razão para o pai confiar na empresa e deixar que o filho fosse transportado em uma van durante a madrugada por um motorista desconhecido. Ao concluir que foram horas de total insegurança para os pais e para o menor, gerando transtornos pessoais e profissionais, o relator pontuou que ficou evidenciado o direito à indenização. Além de R$10 mil por danos morais, a terceira turma condenou a Azul a indenizar o pai do adolescente pelos custos do deslocamento até a outra cidade. Só uma correção. As eleições suplementares serão realizadas em 19 municípios e não 16 neste domingo. Em processo na Justiça, a Advocacia Geral da União assegurou a legalidade de vistoria e apreensão de produtos controlados pelo Exército. A Advocacia Geral da União demonstrou na Justiça a legalidade da apreensão de produtos controlados em máquinas de recarga de munições feitas pelo Exército Brasileiro em uma empresa de comércio de materiais de segurança. A atuação ocorreu após a empresa ajuizar ação contra a União e autoridades militares para pedir indenização por danos morais e materiais em virtude da apreensão efetivada durante a vistoria realizada pelo Exército Brasileiro na sede da empresa. A AGU demonstrou que a vistoria foi feita pelos militares do Exército após indícios apontarem para a realização de recarga de munições no local sem o devido apostilamento dessa atividade no certificado de registro da empresa. Durante a fiscalização após a constatação da irregularidade, o Exército apreendeu 3 máquinas de munições e acessórios e lavrou auto de infração. O processo administrativo instaurado resultou na aplicação da pena de multa após ficar evidenciado que a empresa não poderia efetuar a recarga e nem o armazenamento dos produtos controlados sem a devida autorização. Na Justiça, a Advocacia Geral defendeu a fiscalização feita pelos militares e legalidade do processo administrativo, na qual a empresa pôde exercer o contraditório e a ampla defesa. A AGU lembrou que os militares possuem o dever de garantir a lei e a ordem, segundo previsão constitucional. Portanto, eles possuem o poder-dever de fiscalizar produtos controlados, portanto, eles agiram no estrito cumprimento de um dever legal. O juízo da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo acolheu os argumentos da AGU e julgou improcedentes os pedidos da empresa. Entendeu que restou fartamente demonstrado que a empresa realmente não poderia exercer a recarga nem o armazenamento de produtos controlados sem que houvesse o correspondente apostilamento no certificado de registro. Além disso, entendeu que realmente foi observado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, e, portanto, não houve qualquer irregularidade. O magistrado bem lembrou que eventual ilegalidade haveria caso os militares não tivessem realizado a apreensão. Veja a seguir, na série dos 130 anos do Supremo na Era da República, você vai relembrar como foi o julgamento que autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. Voltamos já. A Carta
1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. Na reportagem especial dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai relembrar como foi um dos principais julgamentos da Suprema Corte, a Lei de Biossegurança que autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. A pesquisa com as células-tronco e o avanço da medicina podem trazer de volta o sonho de andar ou de curar doenças degenerativas. Um sonho da ex-ginasta brasileira Laís Souza. Ela sofreu uma lesão na coluna enquanto treinava esqui nos Estados Unidos em 2014 e ficou tetraplégica. Ela recebeu tratamento com células-tronco em Miami, nos Estados Unidos. Foi logo após o meu acidente. Passaram 2 meses, eu fiz uma aplicação, depois 2 meses outra, depois 2 meses a terceira. Eu senti que a mudança no meu corpo foi mais para sensibilidade. Eu sinto bastante hoje, por incrível que pareça, embaixo dos meus pés, na barriga, um pouco nas costas, alguns pontos nos braços e nas mãos. Até hoje eu não fiz mais nenhuma outra. Espero que venham novos estudos aí para que a gente possa aproveitar e entender melhor aí nosso corpo e encontrar a cura contra a paralisia. As células-tronco podem ser encontradas em qualquer órgão e são capazes de consertar lesões do corpo humano. É o que explica a coordenadora do Centro de Estudo de Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo, Maiana Zatz. Foi muito importante a gente pesquisar essas células-tronco embrionárias, porque a ideia era, a partir daí, aprender como é que se faz diferentes tecidos, né? Então, quando a gente brigou no bom sentido, para aprovarem as pesquisas com células-tronco embrionárias, e a gente estava pensando em embriões que são descartados em clínicas de fertilização e ficam congelados, então a ideia era, em vez de descartar esses embriões, aproveitar para poder estudar como é que se faz diferentes tecidos. O material pode ser encontrado principalmente no cordão umbilical, na placenta, na polpa dos dentes e na medula óssea. As células-tronco têm uma grande capacidade de se reproduzirem de forma idêntica, sem rejeição. E hoje são usadas para desenvolver pesquisas, para tratar e até curar doenças degenerativas, como diabetes e até mal de Parkinson. Mas a Lei de Biossegurança, criada em 2005, gerou muita polêmica e o tema veio parar aqui no Supremo. De acordo com alguns dispositivos da lei, é permitido o uso de células-tronco embrionárias de humanos para pesquisas e terapias produzidos por fertilização e não utilizados há 3 anos ou mais e de embriões considerados inviáveis. O então Procurador-Geral da República apresentou uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa parte da Lei de Biossegurança. Para a PGR, o embrião é considerado um ser vivo e deve ser protegido. Lembra-se que a Constituição da República tutela o direito à vida a partir da concepção, porque biologicamente o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Antes do julgamento, o tema foi motivo de audiência pública proposta pelo ministro Aires Brito para ouvir especialistas em saúde, direitos humanos e representantes políticos. Depois de um longo debate público que envolveu questões religiosas, científicas, de saúde, inclusive, a opinião da nossa Suprema Corte, por uma apertada votação de 6-5, é de que o artigo 5º era, sim, constitucional. A ciência venceu porque o Supremo aprovou as pesquisas com células-tronco embrionárias. Com esse resultado, o Brasil passou a integrar a lista de países como Estados Unidos, Dinamarca e Espanha que permitem esse tipo de pesquisa.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.